Então, vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos, né, que estão participando dessa live muito importante. Como diz a nossa colega Ananda, né, participando desse bate-papo. E, assim, antes de eu falar um pouquinho sobre o Corém, eu gostaria de sinalizar que a gente buscou aqui uma pesquisa realizada pelo Instituto Santo Dumont, que na véspera, né, que comemora o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, agora na quinta-feira, a gente teve um levantamento de 20 mulheres grávidas ou puérperas que morreram como casos suspeitos ou confirmados da Covid-19. E essa pesquisa, ela mostrou esses dados que foi realizado no período de... Esses óbitos ocorreram no período de 21 de março a 23 de maio, né? Então, realmente, isso é um dado preocupante, porque a gente sabe que a questão da mortalidade materna, ela já se encontrava de forma muito frágil, né? Fragilizada. E a pesquisa também mostrou que esses óbitos ocorreram mais na região norte e nordeste. Infelizmente, né, o nosso estado, Maranhão, ele está dentre esses estados que ocorreram maior número de óbitos nesse período, certo? E, assim, eu acho interessante essa discussão nesse momento de pandemia, porque a gente acabou fragilizando esses serviços, tanto a atenção primária à saúde, né, quanto também esse vínculo dessa gestante para a maternidade. Foi tudo tão rápido, tudo tão de repente, que a gente achou que estava muito distante e, quando a gente menos esperou, já estava na nossa porta, né? Então, assim, o que a gente aprendeu ontem que era correto, né, a questão do pré-natal, a busca ativa e esse monitoramento, nesse meio à pandemia, há mais de 60 dias, a gente acabou que voltando mais para os casos da Covid e deixamos de lado também esse acompanhamento, principalmente do grupo, do público-alvo, né, pelas equipes de saúde da família. Talvez isso tenha fragilizado também esse nosso sistema, e pode ser que isso tenha contribuído, né? Então, assim, me chamou a atenção também, doutor Rivaldo, na sua apresentação, achei muito interessante, com relação, quando você diz que existe rejeições de conteúdo científico, né? E que, às vezes, há uma certa distorção da produção científica, e realmente isso está acontecendo, né? Tanto no nosso cenário político, e a gente está vendo, são informações, muitas informações, uma sobrecarga de informações, e, ao mesmo tempo, muito fake, né, fake news. E isso foi um assunto que foi até abordado, né, que a gente chama infodemia, esse excesso de informação e muito fake. Isso também atrapalha, porque hoje em dia as redes sociais, né, a velocidade que essas informações chegam, e pode haver uma interrupção do nosso trabalho, ou então nosso trabalho, nesse momento que a gente está voltado mais para a pandemia, pode ser que esteja fragilizado também, mas eu acredito que tudo isso vai melhorar, certo? Eu queria falar aqui, então, com relação ao Corém, tá? O Corém, assim como os demais segmentos da sociedade, do serviço público, ele também teve que se reinventar nesse período de pandemia, onde nós tivemos que afastar nossos profissionais, nossos colaboradores que encontravam-se no grupo de risco, né, e pessoas também com comorbidade, e isso reduziu um pouco o nosso trabalho, né? E, além de ter reduzido, nós tivemos que trabalhar de forma remota, obedecendo os decretos e as recomendações, tanto da Organização Mundial de Saúde quanto do Ministério da Saúde. Mas, em meio a essa pandemia,
O Corém, ele se encontrou naquele momento como em meio a esse processo de fundamental importância no que se refere ao apoio aos profissionais, à própria proteção da sociedade, né, de forma geral. A gente percebeu que os estabelecimentos de saúde, eles começaram a contratar mais profissionais de saúde, de enfermagem. Alguns tiveram que se afastar, outros adoeceram. Então, outros realmente serviços novos, né, específicos da Covid. Então, foi tudo muito novo para a gente também, muito extenso, mas a gente se doou diuturnamente, nas reuniões e montando estratégias para que a gente pudesse, de fato, satisfazer a demanda dos nossos profissionais de saúde. Tanto é que foram realizadas, nesse momento, né, da pandemia, mais de 600 inscrições online, né? Então, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, mas a gente teve que aprender e a gente teve que usar a internet. Nós tivemos 375 processos de negociações que a gente realizou, ou seja, os profissionais que estavam em débito e que tiveram que assumir algum serviço e precisavam do nada consta, né? Então, a gente fez essas negociações de forma remoto, né? Tudo online. Nós também tivemos mais de 1.200 atendimentos pelo WhatsApp. É importante dizer a vocês que, com relação à inscrição também, a gente deixou muito claro que o COFEM, ele tem publicou uma resolução onde as empresas, os estabelecimentos de saúde, não necessariamente cobrassem as inscrições a carteira, né, de inscrição, a primeira inscrição desses profissionais, e que nós realmente pudéssemos admitir esses profissionais somente mesmo com certificado. Então, isso foi uma preocupação, porque a gente sabe que é um processo burocrático, então, para facilitar a admissão desse profissional, a gente está funcionando dessa forma, por um prazo de 180 dias. Então, a gente emitiu notas para o Estado, para os municípios, para que eles realmente pudessem admitir esse profissional somente com certificado de inscrição, e isso foi muito bom. O Corém também, ele distribuiu mais de 2.000 máscaras, né, a PFF2 e N95, para algumas instituições de saúde. Nós levamos em consideração, no critério, né, de seleção dessas instituições, aquelas em que tinha o maior número de demandas no canal de ouvidoria, por falta desses equipamentos de proteção individual, e também levamos em consideração aos estabelecimentos que são referência para a Covid, né? Então, foi feita essa distribuição diretamente para o responsável técnico desses estabelecimentos de saúde, que foram contemplados esses estabelecimentos da rede estadual e rede municipal de São Luís. Nós também recebemos, nós encaminhamos alguns formulários, mais de quase 200 formulários, aos responsáveis técnicos, onde eles pudessem, de fato, nos dizer se estava faltando os EPIs ou se não estavam faltando. E desses questionários, alguns responsáveis técnicos nos disseram realmente que estavam faltando esses EPIs. O que nós fizemos? Nós pegamos essas denúncias, onde tínhamos elementos comprobatórios, né? Os RTs realmente confirmaram, e encaminhamos para o Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho notificou cada um desses estabelecimentos onde o RT, de fato, falou sobre a questão da ausência, né? Ou então a falta desses EPIs, ou então EPIs de forma em pequena quantidade, e isso foi muito bom. Então, a gente também, atrelado a isso, a gente garantiu os profissionais de enfermagem, né, os equipamentos de proteção individual, e também entramos com uma ação pública civil contra o Estado
do Maranhão, né, e alguns estabelecimentos também foram identificados, né, através do Corém, essa falta de EPI. E, assim, eu achei também interessante, o Corém, esses dias, ele criou uma ferramenta específica. Nós estávamos tendo muitas denúncias por falta de EPI nesse momento de pandemia, e nós abrimos um link específico para a denúncia por falta de EPI. Isso em parceria com o Ministério Público do Trabalho, porque o Corém, ele não é o órgão competente para notificar, mas a gente recebe a denúncia e oferece ao Ministério Público do Trabalho. E nós tivemos várias reuniões que as promotoras, né, as procuradoras, elas solicitaram que a gente que nós pudéssemos embasar melhor essas denúncias com elementos de convicção, porque a gente estava recebendo as denúncias, a gente encaminhava para o Ministério Público do Trabalho, só que quando chegava lá, eles não tinham elementos de convicção para, de fato, abrir um processo administrativo. Então, as denúncias ficavam paradas no meio do caminho. Então, a gente organizou melhor essa ferramenta e alguns profissionais contribuíram, de fato, mandando fotos, vídeos, né? Então, de alguma forma, depoimentos para que a gente pudesse realmente efetivar essa denúncia. E também nós encaminhamos os ofícios, tanto para as prefeituras municipais do interior do Maranhão, como também para alguns estabelecimentos da Secretaria de Estado da Saúde e também do município da Metropolitana de São Luís, né? E isso foi um ganho muito, muito bom mesmo. E, a partir daí, desse trabalho com o Ministério Público, nós começamos a monitorar alguns estabelecimentos, principalmente aqueles estabelecimentos onde tinham maior ocorrência de denúncia. Nós elaboramos uma planilha, né, onde essa planilha existe o controle da entrega desse equipamento de proteção individual, o quantitativo, né, e o profissional dá o recebido. E isso facilitou, foi muito bom, porque tanto a instituição, ela se respalda, quanto o profissional também. E esse monitoramento, ele é feito, o Corém, ele não é um órgão competente para estar fazendo, instituir essa planilha, então nós elaboramos essa planilha, ofertamos para o Ministério Público do Trabalho e eles instituíram em alguns estabelecimentos onde essas denúncias foram maiores, né? Então, assim, a gente, dessa forma, assegura de fato que o profissional esteja trabalhando com maior segurança, e isso é muito importante. Uma outra situação também, em termos de dados estatísticos, né, epidemiológico, a gente registrou 132 profissionais de enfermagem afastados, certo, de quarentena, 59 profissionais de enfermagem testaram positivo, 3 profissionais estão internados com suspeita da Covid-19 e 2 foram diagnosticados por Covid, né? Óbito por Covid, 2 profissionais. É interessante a questão realmente da notificação, porque a gente acredita que existe uma subnotificação muito grande. Talvez os casos leves a gente trate em casa e não recorremos às UPAs, ou então aos hospitais, e a gente acredita que há uma subnotificação muito grande. O COFEM também, ele disponibilizou aos nossos profissionais de enfermagem um apoio psicológico. A gente sabe que nesse momento, a gente está vivendo um momento, assim, muito desesperador, muito louco, o que era correto ontem, hoje não é correto, hoje a gente sabe que os profissionais de enfermagem, eles lidam com esse paciente desde a admissão até a alta, né, então, assim, eles estão nesse ambiente de estresse do hospital, estão assistindo óbitos, né, as dificuldades de estrutura, as dificuldades de condições de trabalho. Então, a gente sabe realmente que não é fácil, e fora que você sai para trabalhar,
e você não sabe como volta, se você está infectado, a questão da sua família também, né? Então, como eu costumo dizer, heróis, não, nós não somos heróis. Nós não temos superpoderes, né? A gente tem amor à nossa profissão, mas nós somos seres humanos, nós temos medos, nós temos angústias, né? E nós temos sonhos, e eu acho que é importante, sim, que o Estado que eu digo de modo geral, possa acolher melhor os profissionais de saúde. Realmente a gente está um pouquinho bem desgastado, né? E a gente não sabe também como que a gente vai sair no final dessa pandemia, né? A gente não sabe o que nos espera, mas a gente torce, acredita, né? Como o professor Dr. Ronaldo Rivaldo colocou, a única certeza que a gente tem são fatos comprovados, que as medidas de prevenção para a gente evitar a proliferação dessa doença, a propagação, são as medidas de contenção, né, que é de isolamento e distanciamento social. E se nós realmente não tentar fazer com que a população entenda que isso é o melhor para a gente, a situação vai ficar cada vez mais difícil. E com relação às nossas gestantes, só para finalizar aqui, elas também, eu acredito que pelo momento muito sensível que elas se encontram, o estado de gravidez, a questão de hormônio, essa situação esteja muito mais difícil para elas. E eu vejo realmente que a gente precisa fortalecer a nossa atenção básica nesse momento, que é onde começa tudo, né? Para mim, a atenção básica, ela é como a educação no país, né? Então, o resto tudo é uma consequência. Se você investe na educação, então o resto vai fluir bem. E a gente realmente precisa dar mais atenção, nós da atenção básica, e precisamos refazer as nossas medidas, as nossas ações, para que possamos acolher essa gestante e nos preparar para fazer um pré-natal com maior acolhimento e humanização e até mesmo busca dessa gestante, porque a desinformação é muito grande. Então, às vezes, você faz a busca dessa gestante, mas você vê uma certa resistência por conta dessa desinformação. Mas a gente está muito confiante de que nós vamos ultrapassar, né, e sairmos fortalecidos desse momento. E aguardo aí os questionamentos, as perguntas, e volto para o doutor Rivaldo. Muito obrigada. Nós trouxemos uma série histórica, né, atual da mortalidade materna no Estado, onde a gente trouxe uma série histórica dos últimos 15 anos, onde a gente observa, nos últimos anos, uma tendência decrescente do número de óbitos maternos no Estado. Então, o que a gente pode observar? Que em 2016, nós tivemos 106 óbitos no Estado. Em 2017, foram 93 óbitos. A gente observa aí uma diminuição de 10%, né, comparando de um ano para outro, e isso se dá a várias estratégias que o Estado implantou para essa redução, que mais na frente eu vou mostrar no slide. Dentro desses óbitos que acontecem no Estado, as principais causas de óbito materno é eclâmpsia na gravidez, no trabalho de parto e no puerpério, que não difere muito das principais causas do Brasil: infecção puerperal, hipertensão materna, hemorragia pós-parto e deslocamento prematuro da placenta. Essas principais causas, principalmente a eclâmpsia no período da gravidez, infecção puerperal, ela está relacionada diretamente numa assistência do pré-natal de qualidade. Então, se eu tenho uma atenção básica atuante, a estratégia de saúde da família, fazendo um pré-natal de qualidade, a gente consegue reduzir esse óbito, porque essas causas são causas evitáveis, né? E aqui eu trouxe algumas prioridades que o Estado tem feito para que a gente consiga essa redução, esse número decrescente. Então, no período de 2016, a gente observou que a gente tinha um número bem relevante de óbitos maternos, e aí, em 2017, o Estado vem com estratégias para a redução dessa mortalidade materna. Então, a gente trouxe inúmeras estratégias, o Departamento de Atenção à Saúde da Mulher, a Secretaria de Estado da Saúde, implanta as estratégias em regiões que são prioritárias.
em regiões onde esse índice de mortalidade materna é muito grande. Então, nas regiões de Caxias e Timon, a gente implantou o projeto de planificação de atenção primária, aonde visa a reorganização da linha de cuidado materno-infantil para a redução da mortalidade materna. O Estado ampliou leitos leitos obstétricos em regiões que esse número era inferior, e aí houve essa ampliação de leitos obstétricos, implantação dos centros de especialidade materna e infantil nas regiões de Timon, Caxias, Balsas e São João dos Patos, aonde, com o projeto de planificação, a gente conseguiu, nessas regiões, organizar, reestruturar a linha materna infantil, que influenciou diretamente na redução de mortalidade materna nessas regiões. Então, esses centros de especialidade maternas são centros onde a atenção primária, ela faz a estratificação de risco dessa gestante, onde ela identifica esse risco da gestante e ela encaminha para o centro de especialidade. A gente sabe que o pré-natal de alto risco, a gente tem a referência em São Luís, tem a referência em Caxias, tem a referência em Imperatriz. Então, nessas outras regiões, a gente implantou esse centro de especialidade para que essa gestante de alto risco, ela de fato seja acompanhada dentro do seu território. Uma outra estratégia que o Estado também criou, o governador Flávio Dino criou, foi o programa Cheque Cesta Básica Gestante, que ele visa, incentivar ofertar um auxílio para gestantes que cumprirem com todo o pré-natal, que consigam, procurem a unidade básica de saúde e realizam o pré-natal. Então, esse cheque gestante, toda gestante que iniciar o pré-natal na primeira, até 12 semanas de gestação, realizar as 6 consultas de pré-natal, no mínimo 6 consultas de pré-natal, realizar testes rápidos, vacinação, ela recebe um auxílio se ela cumprir todos esses critérios. Por quê? Esse programa, ele tem de suma importância porque ele vem incentivar que as mulheres tenham uma boa adesão na assistência do pré-natal. A gente também, uma estratégia que a Secretaria de Estado fez foi a qualificação do manejo pré-natal. Então, a gente observa nas investigações de óbito materno, quando a gente monitora os óbitos maternos, a gente ainda observa a fragilidade muito grande na assistência do pré-natal. Então, é preciso que a estratégia de saúde da família intensifique essas ações, essa vigilância de assistência à mulher nesse período, e aí a gente investiu no projeto de qualificação, fazendo qualificação para os profissionais da estratégia de saúde da família, para intensificar essa assistência do pré-natal. Uma outra estratégia que o Estado também fez, a Secretaria de Estado da Saúde, foi o monitoramento das maternidades de referência. A gente monitora, então, quando acontece um óbito, a vigilância do óbito, junto com o Departamento de Saúde da Família, a gente tem realizado rotineiramente essa vigilância de óbito nas regiões de saúde e tem feito esses monitoramentos das maternidades para que, de fato, a assistência seja baseada em boas práticas. Uma outra estratégia que o Estado implantou foi o projeto Zero Morte Materna, por hemorragias, pós-parto e abortamento. Então, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, a gente implantou, a gente capacitou todas as maternidades de referência do Estado para que, de fato, adotem estratégia para reduzir a mortalidade por hemorragias. Então, a gente tem, desde ofertas de trajes anti-choque para essas maternidades, diante de uma situação em caso de hemorragia, desde a oferta de um kit com medicamentos, insumos, para que essas maternidades possam agir no momento diante dessa situação. E também, a gente também fez o ano de 2018, a gente fez a reestruturação do Comitê de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal no Estado, onde a gente reativa esse comitê e a gente tem o secretário Carlos Lula como presidente do comitê, e a gente tem dentro da secretaria
um grupo técnico onde a gente monitora esses óbitos, tanto os óbitos maternos diariamente, mesmo tanto nesse período de pandemia como anteriormente, antes do período de pandemia. A gente tem monitorado região por região, quando acontece o óbito. Esse grupo técnico, ele faz essa análise e leva para o Comitê de Mortalidade Materna. Lá no Comitê de Mortalidade Materna, a gente tem vários representantes da sociedade civil, representantes do Corém, da Universidade Federal do Maranhão, aonde a gente traz essa realidade desse óbito que acontece na região e discute o que fazer em regiões onde esse óbito ainda é alto, onde a gente encontra uma fragilidade, tanto desde a atenção primária, como a média e alta complexidade. Então, a gente leva esses óbitos, essas informações, essa investigação para o comitê e lá é discutido. Então, isso tem tido resultados positivos, como eu trouxe no gráfico anterior, né, tem resultados positivos, porque a gente, com essas estratégias, a gente tem reduzido esses óbitos a cada ano. Uma outra estratégia é a sala cuidar, as emergências obstétricas. Então, a gente, dentro da máquina, a gente implantou uma sala cuidar, onde monitora, presta apoio para os 217 municípios, ajuda as maternidades de pequeno porte, de grande porte, a conduzir as situações de urgências e emergências obstétricas. Então, dentro dessa sala cuidar, que ela está dentro da maternidade máquina, a gente tem uma equipe que o município que está com uma determinada situação de uma gestante com eclâmpsia, a equipe está lá dentro, ela ajuda a conduzir essa conduta para essa situação e que, de fato, essa mulher seja feito o transporte para uma maternidade de referência de forma segura. A gente também conseguiu, junto com a promotoria, realizar um seminário materno-infantil em parceria com o Ministério Público, o Comitê Estadual de Mortalidade, onde a gente trouxe essa pauta para a redução da mortalidade materna no Estado, e foi um resultado muito positivo nessas discussões. Outras estratégias que a Secretaria de Estado tem feito, e em parceria com a organização, com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e que em regiões onde foram implantados esse centro sentinela, que é a ampliação do centro de sentinela, que nada mais é um centro onde trabalha a saúde sexual e reprodutiva dessa mulher. Então, regiões que tinham elevado índice de mortalidade, a gente implantou esse centro sentinela, onde é feito toda a parte de saúde sexual e reprodutiva e a ampliação da oferta da inserção do DIU para essas mulheres. Então, uma outra estratégia que a gente conseguiu. E a gente consegue distribuir para os 217 municípios métodos contraceptivos, realiza a qualificação de saúde sexual e reprodutiva para várias regiões, com exceção do DIU. Hoje, a gente tem uma região, o município de Balsas, onde a gente tinha um grande índice de mortalidade materna. Hoje, toda a equipe, a gente tem uma linha de cuidado organizada na região, no município, e hoje o município, a equipe de saúde da família, na própria unidade básica de saúde, ela consegue ofertar a inserção do DIU e todos os profissionais, tanto o médico, faz a inserção na própria unidade. Então, a gente descentralizou essa oferta, e isso interferiu diretamente na redução. Então, o município, a região de Balsas, diante de toda essa estrutura, ela conseguiu ficar 400 dias sem um óbito materno. Então, para a Secretaria de Estado, junto com o município, isso foi um ganho muito grande, e foi apresentado no Ministério da Saúde, essas ações que a gente conseguiu sair de um cenário tão ruim para um cenário muito animador que a gente se encontra hoje. Então, aqui, hoje, não difere muito, assim, a investigação, a vigilância do óbito, então, a estratégia de saúde da família, ela tem um papel fundamental nessa notificação, a atenção básica, ela precisa notificar todos os óbitos maternos, os municípios precisam investigar esses óbitos, para que o fato da investigação do óbito não é encontrar
as fragilidades para punir o município, mas é uma forma de a gente investigar o óbito e melhorar a assistência para que novos óbitos não aconteçam dentro do território. Então, trazendo para o cenário Covid, o cenário atual do Estado, nós temos 40 gestantes que foram confirmadas com Covid-19, né, com resultados confirmatórios. Dessas 40 gestantes, nós tivemos um óbito no período gravídico. Tivemos 9 gestantes confirmadas com Covid-19 no período puerperal e 3 gestantes evoluíram ao óbito no período puerperal. Então, o total de óbitos maternos nesse cenário de Covid, a gente teve 4 óbitos maternos confirmados por Covid-19. Então, a gente tem, dentro da Secretaria de Saúde, a gente tem feito esse monitoramento da população geral, dos casos suspeitos, tanto caso suspeito da população geral, como os confirmados, a gente tem monitorado diariamente, a Secretaria de Saúde, através do CIEVS, através da vigilância epidemiológica, tem realizado monitoramento constante, junto com os municípios, para que, de fato, a gente consiga notificar, investigar e acompanhar todos os casos, tanto da gestante, como da mulher nesse período gravídico, como da população em geral. Então, assim, a Secretaria de Estado, diante desse cenário de pandemia, a gente sabe que os serviços tiveram que se organizar para enfrentar esse período, né? E a Secretaria de Saúde, ela não tem acompanhado e tem orientado os municípios, nesse período de pandemia, a dar continuidade ao atendimento da gestante, tanto a gestante assintomática, como as gestantes assintomáticas. Então, a atenção básica, ela precisa, a gente tem orientado, e isso não difere das orientações que o próprio Ministério da Saúde traz, né, que a unidade básica de saúde, ela tem que manter os seus atendimentos e serviços da sua carteira de saúde, principalmente a gestante, que é um público que a gente coloca que precisa de um olhar constante nesse monitoramento. Então, é preciso manter as consultas de pré-natal, a gente tem orientado os municípios têm nos procurado como é que faz diante de uma gestante sintomática. Então, as consultas de pré-natal, o serviço de atendimento à gestante precisam acontecer, precisam continuar na atenção primária, a questão das vacinas, da oferta de exame, e tem algumas coisas que a gente precisa estar tendo esse processo de organização. Então, as gestantes assintomáticas ou sem sintomas gripais deverão ter garantido das consultas de pré-natal, mantendo a organização de prevenção, evitando a aglomeração. A estratégia de saúde da família, ela precisa criar estratégias para a marcação de consultas da gestante assintomática, manter exames laboratoriais, ultrassom, dessa avaliação dessa gestante, suspender temporariamente as atividades coletivas, grupos de gestante, a cada atendimento, higienizar os equipamentos e materiais utilizados em cada consulta. E a gestante com sinais e sintomas respiratórios, ou classificada como caso suspeito de COVID, ela precisa ser atendida em um local isolado na unidade básica de saúde. Então, a unidade básica de saúde, ela precisa estar se organizando para atender esse caso. E aí, orientar que, se essa gestante, ela tem um caso leve, ou sinais e sintomas leves dessa infecção, é orientado que ela fique 14 dias, mas essa atenção básica não pode desligar, né? Não pode tirar os olhos dessa gestante. É preciso a estratégia de saúde da família criar estratégia, a gente tem orientado que pode ser criado grupos de WhatsApp, telesaúde, para monitorar a cada 48 horas, ou de acordo com o município, né, da sua realidade local, ele monitore essa gestante que seja confirmada, para que, de fato, a estratégia de saúde da família se mantenha vigilante diante desse cenário.
É uma outra situação também, eu não está aqui na apresentação, né? A questão das parturientes. Então, a rede de serviço do Estado, ele tem se organizado dentro da capital, a gente tem a máquina como referência para essa gestante, que é a antiga maternidade Marli Sarney, é referência para a gestante com Covid-19, então a máquina, as outras maternidades, elas recebem a paciente com sintomas suspeitos e automaticamente é encaminhada para a máquina para os cuidados gestantes que estejam em trabalho de parto. E aí, como o professor Rivaldo traz, né, os serviços precisam estar se organizando e a gente tem trabalhado, a Secretaria de Estado tem tentado organizar com a implantação de hospitais, organização do atendimento, tanto para a população em geral, como para a gestante nesse período de pandemia. E aí a vigilância do óbito tem um papel fundamental nesse processo, né? Gente, então é isso, estou aberto para as perguntas, qualquer pergunta que vocês puderem fazer, estou aqui aberto, à disposição. Eu quero começar falando, né, como eu já disse, que hoje é Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, né, e que essa mulher ela tem que ser tratada na integralidade. E hoje também é o Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Eu quero começar falando sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS da ONU, porque é uma coisa global, né, é uma coisa que, às vezes, a gente olha, a gente tem um olhar tão distante, e eu acho que a gente também tem que acreditar muito naquela questão da autorresponsabilidade, né, é como eu sempre falo para os nossos profissionais, todos aqueles dados de mortalidade, são as nossas pacientes que estão passando pelas nossas unidades básicas de saúde, né? Então, assim, vamos transformar esses números em nomes, né? Os ODS, eles são orientações, é uma agenda, né, mundial, global, que ele estabelece 17 metas, né? São 17 objetivos, na verdade, cada objetivo com várias metas, para serem cumpridas até 2030, né? A gente se encaixa, né, na saúde da mulher no objetivo 3, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades, né? No 3.1, que é até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos, né? A meta do Brasil, inicialmente, era reduzir para 30, e agora nós não conseguimos, a nossa meta é 35, né, 35 mortes por cada 100 mil nascidos vivos, e hoje mesmo eu estava vendo que a nossa taxa do Brasil é de 65, né, então a gente tem que reduzir, digamos, pela metade, né, assim, é um trabalho muito árduo que a gente tem que fazer todos os dias, né, e começa tudo pela atenção primária, né? Então, a meta 3.7 também, que é até 2030 assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração em estratégias e programas nacionais, né? Que é o que a nossa rede Cegonha vem assegurar, essa questão do planejamento reprodutivo, né? Que também é realizado dentro das nossas unidades básicas de saúde. A gente também acaba se encaixando no objetivo 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. A meta 5.1, que é acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas por toda parte, né? Porque como a gente está tratando essa mulher na integralidade, essa mulher, ela tem que ter vez, ela tem que ter voz, ela tem que ter espaço de fala, né? Ela tem que se conhecer, a questão do autocuidado, porque uma menina, né, quando a gente fala de mulher, a gente também fala, né, de todo o ciclo da vida dela, né?
desde a infância, a adolescência. A gente não pode perder, né, essa pessoa ao longo da vida. Então, a gente trata de todos os ciclos, né? E eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas. Porque quando a gente fala de saúde da mulher, também entra a questão da violência contra a mulher, né? Que muitas mulheres morrem pela violência doméstica, no feminicídio. Então, a gente tem que buscar proteger essas mulheres na sua integralidade. E também tem a meta 5.7, que é assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, né? A gente tem que combater fortemente essa questão do casamento infantil. Aqui em São Luís, a gente tem como parceira a Plan International, que é uma ONG que faz um trabalho brilhante. É uma ONG que trabalha com essas questões de gênero. Eles são nossos parceiros, né? O Unicef também nosso parceiro. Nessa questão, a gente combate fortemente essa questão do casamento infantil, casamento precoce, a maternidade compulsória, né? A mulher, ela tem que decidir ser mãe quando ela se sentir preparada, né? Até porque a questão da gravidez não planejada é também um fator de risco, né? Essa gravidez não planejada, muitas vezes indesejada, é um fator de risco para que aconteça o óbito, né? Aí eu botei aqui 5 principais causas da mortalidade materna: hipertensão, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, hemorragias graves, principalmente após o parto, as infecções, normalmente após o parto, complicações e os abortos inseguros, né? E aí, a gente olhando assim, pode até dar a impressão que é uma questão hospitalar, mas não é. Porque a mulher, quando ela tem essa hipertensão, o acesso dela é na atenção primária, né? Então, ela começa com a gente na unidade básica, a gente vai referenciar para um serviço de alta complexidade, mas ela continua esse pré-natal com a gente, né? Para a gente também acompanhar essa gestante com a pressão alterada, a questão das hemorragias, das infecções também, por isso que é muito importante essa consulta puerperal, para a gente ver, né, que essa consulta ela pode ser tanto domiciliar, a gestante pode ir na unidade de saúde, inclusive hoje em dia a gente está fazendo um piloto, né, com a maternidade Benedito Leite, onde todas as gestantes residentes em São Luís, que tem neném na Benedito Leite, é passado 2 vezes por semana para a gente uma lista de altas, né, e a gente entra em contato com essa puérpera já, né, a gente entra em contato para a gente poder fazer essa referência dela para a nossa unidade de saúde, ou para a unidade onde ela fazia o pré-natal, né, que muitas vezes é a unidade que é perto do trabalho, que agora não vai ser mais tão perto, porque ela está de licença maternidade, então a gente pode botar uma unidade próxima à casa dela, e a unidade que ela cria vínculo, né? Muitas vezes é a unidade distante, mas é onde aquela mulher se sentiu acolhida, né? Então, a gente tem esse piloto com a maternidade Benedito Leite, tem dado muito certo, assim, é um trabalho que as meninas da minha coordenação fazem, né? Mandar até um beijo aqui para elas, que elas estão online. E é um trabalho maravilhoso, né? Então, a gente agenda essa consulta puerperal e agenda também a primeira consulta do RN, né, na primeira semana de vida. Nesse mesmo dia, nessa mesma unidade, vai a mãe e o neném se consultar para que a gente veja, né, na mãe, se a cicatriz da cesárea está ok, se está tendo algum sangramento excessivo, com o neném saber se está tendo a pega correta, né, da mama, se ele está ganhando o peso adequado, o peso diário, né, que ele tem que ganhar, se perdeu muito peso, como é que tá, se feriu o mamilo. Então, é muito importante isso tudo, né? E a questão dos abortos inseguros é uma questão que a gente pode abrir até para um debate muito amplo, porque, por mais que o aborto seja crime no Brasil, né,
mulheres continuam abortando clandestinamente, né? Então, assim, o aborto, ele não é assegurado por lei, né, para as mulheres que têm uma gravidez indesejada, né, apenas para umas questões muito específicas, mas as mulheres continuam morrendo de aborto, né, por abortarem em clínicas clandestinas, terem perfuração uterina, entre tantas outras coisas, e a gente pode fazer até um recorte, né, que mulheres negras morrem mais de aborto do que mulheres brancas, né, que em sua maioria pertencem a uma classe mais baixa, têm menos poder aquisitivo, menos poder econômico, então pagam mais barato, clínicas clandestinas, e isso aí é uma realidade que a gente também tem que parar para pensar, parar para dialogar, né? Por isso, enfatizar tanto essa questão de fortalecer mesmo essa questão do planejamento reprodutivo dentro das unidades básicas, facilitar o acesso dessas mulheres a esses métodos contraceptivos, né? Para que, se elas quiserem ser mães, que isso aconteça no melhor momento da vida delas, né? Aí, como eu falei anteriormente, tudo isso vem assegurado pela rede Cegônia, né? Que ela é dividida em 4 componentes, que é o pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança e o sistema logístico, transporte sanitário e regulação, né? O pré-natal é que essa mulher tenha pelo menos 7 consultas, né? Na unidade básica de saúde, sendo pelo menos 2 com o médico, e a questão do parto e nascimento, assegurar tudo que essa mulher tem direito, tudo que essa criança tem direito para nascer bem, né? O puerpério, que é essa atenção que a gente tem, né? Que aí essa atenção integral à saúde da criança vai até os 24 meses, e o sistema logístico, transporte sanitário e regulação é a questão das vinculações, a questão a questão das vinculações, né? E o transporte seguro, né? Que aqui em São Luís a gente também trabalha num grupo muito legal, com o doutor Davi Veras, um pessoal bem bacana. A gente tem um grupo bem bacana, a doutora Marinéia também, que a gente discute muito essa questão do transporte seguro, né? E aí eu trouxe um gráfico para vocês, falando da evolução da taxa de mortalidade materna no Brasil de 1990 até 2015, e projeção de redução média de 3,5, né, de 2016 a 2030. A gente pode começar a ver aqui que em 1990, a nossa taxa de mortalidade materna era de 140, né? E aí teve o pacto, que deu uma caída, mas a gente pode observar que aqui na rede Cegônia, a partir da rede Cegônia, essa taxa de mortalidade materna começou a cair bastante, né? Porque essas ações todas foram bem intensificadas, né? Essa mulher passou a ser tratada, a ser cuidada, a ser assistida na sua integralidade, e o bebê também, né? Que aí a gente envolve também a questão da mortalidade infantil, neonatal precoce, as outras mortalidades. Um fator que impacta diretamente na questão da mortalidade materna, na mortalidade infantil, neonatal, enfim, fetal, é a questão da cobertura da atenção primária em saúde, né? Em 2018, o Brasil só tinha 65% de cobertura da atenção primária, né? O que é pouco, gente, o que é muito pouco, né? Assim, essas áreas mais pobres, essas áreas mais distantes, são as que mais precisam e as que menos têm acesso aos serviços de saúde, né? Os serviços básicos de saúde, né? Aí eu trouxe aqui alguns dados, né? Que onde há altas coberturas da estratégia de saúde da família, de 69% a mais de pré-natal, né? Ou seja, as unidades de saúde conseguem alcançar mais gestantes, né?
34% menos de crianças com baixo peso, né, justamente por conta desse cuidado, né, por ter essa responsabilidade sanitária daquele território, né. A gente também tem a cobertura vacinal 2 vezes melhor, a desnutrição infantil crônica reduzida em 50%, né, se a gente comparar os dados de 96 com os dados de 2007. A redução de mortalidade infantil em quase 70%. E a estratégia de saúde da família potencializa a efetividade do programa Bolsa Família, gente, sobre a mortalidade infantil pós-neonatal. A gente trabalha com dados o tempo todo, né, na secretaria, na gestão, e a gente vê que essas famílias que fazem esse acompanhamento com o Bolsa Família, elas têm mais acesso aos serviços de saúde, né, as mulheres têm mais consultas de pré-natal também, mais acesso a uma série de coisas, né. Aí eu trouxe um pouquinho da realidade daqui de São Luís, o que a gente tem, né, os nossos espaços de diálogo, né, e o que a gente tem também para ofertar a questão para melhorar os dados de mortalidade, né. A gente tem o Comitê Municipal de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, que as reuniões acontecem mensalmente. Tem um colegiado de maternidades da região de São Luís, né, onde nós temos também representante de todas as maternidades e representantes do município, representantes da regional, né, que é São Luís, Passo do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar, Alcântara. Estou esquecendo de algum? Não, né? Nós ofertamos também aqui em São Luís, né, para as nossas gestantes, residentes de São Luís, que fazem pré-natal conosco, nós ofertamos os exames de pré-natal do elenco da Rede Cegonha, né, nós asseguramos esses exames, nós temos contrato com o Cedro, da Coab, e com o Centrolab também. Então, essa mulher vai à unidade de saúde, nós conseguimos assegurar tanto o elenco do primeiro trimestre, quanto o elenco do terceiro trimestre, né, da Rede Cegonha. Essa solicitação é feita, ela vai para o laboratório, né, em tempos normais, ela não precisa agendar nada, ela chega lá, só precisa estar com o cartão SUS, a identidade e a caderneta da gestante, e ela realiza o exame, né? Agora, na nossa realidade COVID, esses agendamentos estão sendo feitos pelo telefone, e a gente assegura também a ultrassom obstétrica, né? Que a gente tem contrato com a Rádio Scan, ali no Monte Castelo, que também esses agendamentos estão sendo feitos pelo telefone, né, no intuito de não aglomerar essas mulheres ali na sala de espera, né. A gente também tem participação na Comissão de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, do HU, né, lá do Materno Infantil, onde acontece normalmente reuniões toda terça-feira, e também é um trabalho muito bacana, feito pelas meninas, por nós todas, né, lá da nossa coordenação, junto com as médicas, enfermeiras, psicólogas, assistente social, tem um grupo, né, que se reúne toda terça-feira, e todos os óbitos evitáveis, que são de responsabilidade do município, a gente vai atrás, a gente vai naquela unidade onde aquela mulher, os óbitos infantis e fetais, né, ou óbito materno também, a gente vai naquela unidade onde estava sendo realizado pré-natal, então a gente vê onde houve a falha, né, a gente conversa com a equipe, a gente faz esse trabalho mesmo de campo, a gente está próximo das nossas equipes, né, fora todos os nossos treinamentos, fora todos os nossos momentos presenciais nas unidades de saúde, né, de monitoramento, a gente também faz esse trabalho de campo para saber onde é que está a raiz do problema, né. E o que a gente observa é que o grande número de mortalidade acontece em áreas descobertas, né?
São Luís tem 34,7% de cobertura hoje em dia. Então, assim, é uma cobertura muito baixa se a gente comparar aqui com a nossa vizinha Teresina, por exemplo, né? Tem 100% de cobertura da APS. Então, os nossos esforços, eles são para que essas mulheres que não estão dentro desse território, que elas consigam ter acesso às nossas unidades, né, que são espalhadas pelos 7 distritos sanitários da cidade, né, que elas não tenham barreiras ou que essas barreiras sejam diminuídas, para que elas consigam realizar o pré-natal, consigam ir numa unidade buscar uma orientação, consigam vacinar os filhos e ter acesso a todos os serviços, né. Outra coisa que a gente faz parte é o GT de Saúde da Mulher do Corém, né, com a Adriana também, que está aqui, e é um momento com o professor Rivaldo também, né, são algumas reuniões que a gente tem, e também, assim, são experiências muito legais, um espaço de discussão, né, é muito legal a gente discutir com pessoas tão empenhadas, tão engajadas em fazer acontecer. Aí eu trouxe aqui uma série histórica curtinha, né, sobre os dados de mortalidade de São Luís, né, de 5 anos só, de 2015 até 2019, onde em 2015 eram 12, né, casos de mortalidade materna, 2016 aumentou um pouquinho, 14, mas a gente vê que em 2019 foram 5 casos, né, todos eles já investigados, então a gente fechou mesmo em 5 casos, e a gente fica muito feliz, né, de estar conseguindo baixar, né, reduzir, é aquela questão mesmo da autorresponsabilidade, né, aquele número lá pactuado nos ODS, é o meu número aqui em São Luís, né, eu que sou tão pequena, eu que sou só uma formiguinha no meio de tantas formiguinhas no mundo, né, impacta diretamente, né, no número que é pactuado para o Estado, que é pactuado para o Brasil, né. Então, o pensamento tem que ser esse. Aí agora a gente trazendo um pouquinho para a nossa realidade do Covid-19, há estudos, né, que dizem que o impacto da pandemia na questão da mortalidade materna vai ser de 8% a 38% em países de baixa renda e desenvolvimento, né, que é o nosso caso, né, do Brasil. Estamos em desenvolvimento. Então, porque o que acontece? Nessa época de quarentena, as pessoas estão mais em casa, elas estão acessando menos os serviços de saúde, todo mundo com medo de sair, né, de ir na unidade e se contaminar, encontrar com alguém que esteja lá com o Covid. Então, as mulheres que iam, por exemplo, nas unidades básicas, buscar o anticoncepcional mensalmente, elas não estão indo mais, né? Os adolescentes que iam lá buscar o preservativo, eles não estão indo mais. Então, por isso que a gente tenta fortalecer essa questão do planejamento familiar, como, Ananda, que a gente vai buscar fortalecer isso? Na nossa nota técnica, a orientação que a gente dá, né, para as nossas 55 unidades de saúde, nós temos 55 unidades, 12 ficaram como referência para a Covid, né, e as demais atendem todos os outros serviços, né, então, a orientação que a gente dá para essas unidades de todos os outros serviços é que, por exemplo, coloque a caixinha dos preservativos, bote uma mesa próxima à entrada, para que essa pessoa tenha acesso, né, talvez não precise entrar muito na unidade de saúde para buscar, porque a gente tem que trabalhar também com as miudezas, né, porque é um indicador que é quantitativo, mas ele é qualitativo também, gente, porque, por exemplo, uma adolescente quer pegar uma camisinha, né, ela tem vergonha, às vezes, de ir na unidade, né, porque às vezes a ACS é vizinha, é comadre da mãe, é amiga, aí ela já pensa assim, meu Deus do céu, eu não vou porque fulana de tal vai dizer para a mamãe que eu estou indo na unidade,
pega a camisinha, né? E ela não quer saber, ela não quer que a mãe dela saiba que ela já tem vida sexual ativa. Então, assim, a orientação que a gente dá é que esse cantinho dos preservativos sempre fique próximo à porta, né? Para que passe lá rapidinho, pegue o preservativo, se não quiser ter acesso a uma consulta, a alguma outra orientação, que ele pelo menos tenha acesso ao preservativo, né? E agora, em tempos de Covid, a gente, na questão dos anticoncepcionais orais, né, que a gente fornece os anticoncepcionais orais e injetáveis, e também a pílula do dia seguinte, na questão dos anticoncepcionais, que essa receita seja prolongada, né, a data de a validade da receita seja prolongada por 6 meses, né, então, uma receita mais antiga, que ela não precise ir atualizar essa receita mensalmente, né, para não ter mais contatos desnecessários, se ela está se dando bem com esse hormônio, né, que ela está tomando, então ela vai lá e só recebe o anticoncepcional para ela continuar, mensalmente, né, para ela continuar a se prevenir, né. Então, também essa questão do Covid, né, trazendo a realidade do Covid, como todas as orientações das notas técnicas e portarias do Ministério da Saúde, né, eles aconselham que o pré-natal seja mantido, né, com algumas recomendações que os demais colegas também já citaram, e a nossa orientação é que para essas consultas de pré-natal, elas sejam marcadas, sejam agendadas em bloco de horas, né, uma gestante a cada 1 hora. A gente entende que uma consulta de pré-natal bem realizada, ela dura meia hora ou mais do que isso, né, entendendo a questão de fazer toda a anamnese da gestante, conversar mesmo tudo, né, ver todos os detalhes, preenchimento correto da caderneta da gestante, que é uma coisa que a gente bate muito em cima também. Então, ela dura um determinado tempo, a gente orienta que seja marcado em bloco de horas, para que essas gestantes não se aglomerem na sala de espera, né, dentre outras recomendações também, todas em nota técnica de acesso público. Aí, se vocês tiverem curiosidade, eu acho que a gente pode até compartilhar essas portarias, pode compartilhar tudo com vocês. E essas gestantes, elas vão se constar, como eu já falei anteriormente, né, nós temos 55 unidades, contando também com as unidades mistas, né, então 12 unidades, que são essas aqui que eu coloquei ao lado, ficaram como referência, né, para sintomáticos gripais, né. Então, assim, as gestantes, elas vão se constar nas outras unidades. Aí fala assim, por exemplo, tem uma unidade que a Liberdade, vou dar o exemplo da Liberdade, Centro de Saúde Liberdade. Aí fala assim, Nanda, mas eu fazia meu pré-natal na Liberdade, a Liberdade agora ficou como referência para sintomático gripal, né? Eu vou poder continuar meu pré-natal lá? Não. O seu pré-natal, a sua consulta de rotina do pré-natal, você vai fazer no Paulo Ramos. Então, para cada unidade dessa, tem uma unidade de referência, né? Que a gente entra em contato com essas gestantes que faziam pré-natal na Liberdade, nessas outras aí que eu listei, e faz a referência delas para essa outra unidade de saúde, né? Que está ofertando todos os outros serviços para não sintomáticos, né? Justamente para a gente não perder essa continuidade do pré-natal. A gente agora continua ofertando os exames, como eu já falei, né, a gente não parou de ofertar os exames do elenco da Rede Cegônia, ultrassom, tudo certo, né. Essas unidades de sintomáticos respiratórios, elas atendem de segunda a sexta-feira, de 7 às 18, e aos sábados, de 7 às 12, né, que são as unidades, algumas dessas são do Programa Saúde na Hora, né, do Ministério da Saúde, que elas têm esse horário estendido, né, de mais 1 hora durante a semana, né, de segunda a sexta, e de atender aos sábados também, porque é uma coisa muito legal quando a gente fala em questão de acesso de saúde, né,
Por isso que essas unidades foram escolhidas para a questão dos sintomáticos respiratórios, porque muita gente, às vezes, trabalha durante a semana, não consegue ir, e tem um sábado também, né? Tem um horário estendido que a pessoa pode ir lá, né? É a questão mesmo de acesso, né? Aí pode também surgir outra dúvida, por exemplo, e se tem uma recomendação, né, numa nota técnica, numa portaria do Ministério da Saúde, que diz que quando essa gestante, ela está sintomática, o ideal é que ela fique, né, em isolamento 14 dias, mas aí se ela está sentindo febre, se ela está sentindo alguma coisa e ela precisa ter acesso a esse serviço de saúde, ela vai procurar qual unidade? Se ela está sintomática respiratória, ela vai procurar essas unidades que são para sintomáticos. É assim que a gente está estabelecendo o nosso fluxo, né? E durante o atendimento, ela vai chegar lá, olha, enfermeira, olha, doutor, olha, doutora, alguma coisa assim. A gente orienta também que, já que está lá, realize a consulta do pré-natal, né, dessa sintomática respiratória, né, para que a gente também não perca essa oportunidade de mais uma consulta de pré-natal, né. Nas unidades, a gente realiza as notificações, né, que vai para o CIEVS municipal, porque é através dessas notificações que a gente consegue palpar, né, saber como é que está esse nosso público, né, como é que a doença está se desenvolvendo no cenário municipal. E também contém na nossa nota técnica as orientações de notificação, né, dos casos de COVID, suspeita de COVID, mas a gente precisa também, enquanto atenção primária, preencher o nosso SUS, né, que é o nosso sistema de informação, né, então, assim, no campo CID-10, né, lá do SUS, se for no nosso caso aqui, né, enquanto diálogo de saúde da mulher, se for uma mulher, se for uma gestante, né, com síndrome gripal, vai ter que colocar o CID-J11, que é síndrome gripal, né, se ela já tiver realizado o teste, alguma coisa do tipo, e chegar lá dizendo que ela está com COVID, coloca esse outro CID, e a gente precisa também que os profissionais alimentem no SUS também o CIAP, né, o código CIAP, que o código é R74, a infecção aguda de aparelho respiratório superior, e o W78 é gravidez, né, independente se ela for sintomática ou não, tem que preencher esse código CIAP de gravidez, né, fora na frente marcar a questão do pré-natal, né, de semanas, de tudo, porque, assim, o preenchimento correto do SUS é o que vai trazer para a gente os dados, né, a gente fala muito isso para os nossos profissionais, para que eles preencham corretamente, porque é através desses dados que a gente consegue ver onde estão as fragilidades, enxergar tudo isso, né? Aí, se for no caso de uma gestante, né, em relação ao código CIAP, eu estou aqui atendendo, estou preenchendo a ficha do SUS, ela está sintomática e gestante, então eu vou marcar lá no CIAP, né, o R74, que é a infecção aguda do aparelho respiratório, e W78, né, então, assim, a gente, através do nosso sistema de gestão, a gente consegue triar que gestantes sintomáticas procuraram nossos serviços de saúde. Quando a gente bota esse filtro, por exemplo, no mês de maio, eu sei te dizer se eu precisar, né, e também para poder trabalhar, como eu já falei, né, que a gente trabalha em loco, a gente trabalha nas unidades, quando eu filtro, por exemplo, no mês de maio, desde o dia 1º até o dia 27 de maio, né, que foi ontem, eu consigo dizer que 5 gestantes foram nas nossas unidades básicas de saúde com sintomas respiratórios, né?
E aí também entra a questão da subnotificação, que às vezes o profissional não preenche, mas eu consigo saber, então eu vou em tal unidade, saber se essa unidade está acolhendo corretamente essa gestante, se essa unidade está toda dentro dos protocolos, né, para atender essa mulher que está sintomática. E é isso, gente. Aqui, voltei. Deu certo?